Quero convidar vocês a abrirem a Bíblia em Josué. Josué capítulo 2. Reparem bem minha caneca. Vai ter na conferência. A gente está fazendo um teste. Ô, gente, a igreja aqui é pentecostal, então, vocês podem dar lugar, amém? Tem uma mensagem aqui para ser construída juntas. Então, à medida com que eu for ministrando, vocês são o termômetro para saber se estão entendendo. A gente vai ministrando juntas. Tem algumas pessoas que não estão aqui, estão viajando. Acho que tem um feriado, né, no início agora na terça. Tem algumas pessoas que disseram que ia vir, não veio, não sei porquê. Mas eu sei que tem gente nos visitando. Ah, chegou! Ai, gente, vocês chegaram, glória a Deus. Falei, não acredito que minhas amigas não vieram. Que bom que vieram de Marcílio de Noronha, gente. Aplauda ao Senhor. Mas tem gente aqui mais longe ainda. Rondônia, que eu tô sabendo. Ali, elas ali, ó. Glória a Deus. E tem gente de Vila, é Vila ou Nova? Vila Velha, aplauda ao Senhor. E é Nova Betânia ou Vila Betânia? Nova Betânia, aplauda ao Senhor. Muniz Freire, interior do estado. Glória a Deus. Ó, na conferência vai ter gente de São Paulo, Brasília, São Gabriel aqui no interior, mas aonde? Agora ali depois de pontos que nós vamos entender e identificar o que é ter uma mentalidade de filho, o que é ter uma mentalidade de órfão. Nós vamos ter um pano de fundo com base na história de uma mulher chamada Raabe. A gente conhece bem a história dela, eu creio que todas que estão aqui conhecem. Raabe foi uma prostituta, mas que foi encontrada pelo Senhor, porque ela ouviu sobre Deus e uma chave virou. Nós vamos falar disso. E a partir do que ela ouviu, escute, ela ouviu, não foi um profeta na casa dela. Aquilo que ela ouviu de Deus fez com que ela se posicionasse e a história de vida dela mudasse. E essa ministração na conferência de mulheres, eu vou lançar, gente. Eu queria pedir, orem por mim, porque no ano passado eu falei dessa escola. E quem caminha comigo bem de pertinho sabe que minha vida, assim, tem muito. Eu sei que é a vida de todo mundo, mas eu tenho muitos compromissos. E desde então essa escola ela está sendo gerada, mas no nome de Jesus, na conferência ela vai estar liberada em nome de Jesus. E no módulo identidade que nós vamos aprender dentro da escola, a terceira aula do módulo é sobre essa mentalidade, sabe, de órfã e a mentalidade de filha. Então, antes da gente ir de fato para esse banquete que nos espera nos dias 22 e 23, sabe, antes de fato a gente se assentar essa mesa que o Senhor está preparando para nós, nós precisamos antes entender quem nós somos nessa mesa. Qual é o nosso lugar nela? Por quê? Não é porque toda mulher que foi convidada para estar, ela entende esse lugar. Não é o convite que faz ela entender, sabe? O problema é que tem muitas mulheres que não se sente pertencente, não desfruta
daquilo que o Pai tem para mim e para você. Então eu quero ler Josué, capítulo 2, verso 1, diz assim: Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhe disse: Vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Não fecha a Bíblia aí não, deixa ela marcadinha, que a gente vai ler alguns versículos. Então, para a gente entender um pouquinho aqui desse contexto, como eu falei, a Bíblia ela não nos dá uma pista, ela nos mostra quem era Raabe. Ela já traz para nós uma direção, exatamente, de forma direta. A Bíblia está dizendo assim: foram à casa de uma prostituta. O nome dessa mulher era Raabe. E Raabe, ela aparece aqui nesse capítulo 2 de Josué, no tempo em que o povo já tinha passado 40 anos no deserto, Moisés já tinha morrido, e eles estavam já à beira de conquistar a terra prometida, e uma das cidades que eles precisavam conquistar era Jericó. E Jericó, ela não era uma cidade comum, era uma cidade fortificada, muros altos. Nós conhecemos a história em que eles vão rodeando ali até as muralhas caírem. E Raabe, então, ela aparece nesse cenário. O povo de Deus, prestes a conquistar a terra prometida, antes eles precisam conquistar Jericó. Guarda isso na sua cabeça. E Jericó é essa cidade influente de deuses pagãos, sabe? Uma cidade moralmente corrompida. Jericó era o símbolo de resistência contra o avanço do povo de Deus. E eu quero que vocês imaginem comigo essa mulher. Quantos estão comigo? Diga amém. Amém. Essa mulher foi criada nesse ambiente, nesse lugar. Essa mulher, nesse ambiente que eu disse aqui para você, corrompido, deuses pagãos, sabe, não tinha moral. Era uma cidade terrível. Essa mulher, ela foi criada ali naquele lugar. Então eu imagino que Raabe, talvez você vai se lembrar de um vizinho, de uma vizinha. Eu tenho vizinhos, acabaram de viver uma perca, que infelizmente, embora nós moramos na mesma rua, eu tenho uma vida completamente diferente por causa de uma decisão. Eu decidi entregar a minha vida ao Senhor. Embora eles não estão em uma cadeia, mas eles estão presos no pecado. E vivem nesse ambiente de prisão, de derrota. Vivem nesse ambiente hostil. E era exatamente esse ambiente em que Raabe, ela cresceu. Então eu acredito que ela era marginalizada, ela estava fora dos padrões de Israel. Alguém convidar ela para uma mesa, para um café, para sua casa, eu acredito que nunca. Porque ela era alguém excluída, vista como impura. E a palavra vai dizer, se nós lermos todo o capítulo 2, 3, 4, a palavra vai dizer, vai nos mostrar que ela morava na fronteira da cidade. Ela morava próximo aos muros daquela cidade. E se a gente trazer uma aplicação para isso,
nós vamos compreender que essa mulher, ela estava em um lugar de transição, porque ela estava na fronteira da cidade. Ela estava em um lugar de vulnerabilidade, porque ela estava próximo aos muros, né? E se viesse como povo de Deus, estava indo para poder conquistar Jericó, ela estava em um lugar vulnerável. Era como se ela não se sentisse pertencente, ou o lugar que ela morava não condizia com que a realidade dela fosse completamente pertencente do que quando você está no meio de algo. E Jericó, essa cidade idólatra, essa cidade corrompida moralmente, foi o lugar que essa mulher cresceu. Mas a palavra do Senhor vai dizer que ela começou a ouvir sobre Deus. Ela ouviu o que Deus fez libertando o povo. Ela ouviu, eu acredito, que os milagres no deserto. Porque a palavra vai dizer que ela diz assim: temos ouvido o que o seu Deus fez quando abriu as águas do Mar Vermelho. Essa mulher, ela ouviu sobre Deus. Escuta isso. Essa mulher ouviu, ela não viu. Ela não viu milagres. Ela não fazia parte da promessa. Ela não fazia parte do povo de Deus. Ela não se encontrou com um profeta. Ela não se inscreveu em uma conferência. Ela ouviu sobre Deus. E a partir daquilo que ela ouviu, foi suficiente para virar a chave da mente dela. A partir daquilo que ela ouviu, foi o suficiente para gerar fé no coração dela. Eu não sei se você consegue compreender o que eu estou dizendo, o que eu estou querendo trazer para nós, para a gente depois aplicar nos nossos dias. Mas essa mulher, quando ela recebe, a palavra do Senhor diz que os espias vão na casa dela e ela esconde aqueles homens. A partir de um posicionamento de ir contra aquele ambiente que ela cresceu, salvou a vida dela. E porque ela ouviu sobre Deus, escute, ela ainda não tinha mudado de lugar, mas algo tinha mudado aqui e aqui. Embora ela ainda estava em Jericó, a fé de ouvir a palavra de Deus começou a mudar algo nela, e é aquilo que nós aprendemos. A mudança do Senhor, ela acontece de dentro para fora. A partir daquilo que ela ouviu de Deus, ela tomou um posicionamento. Não importa se ela fazia parte ou não, ela entendeu e ela disse que aquele Deus era Deus acima do céu e debaixo da terra. Eu quero que você guarde muito isso. A decisão que muda a sua história. Certamente na sua adolescência, na sua juventude, você tomou algumas decisões e essas decisões te trouxeram até aqui. Às vezes eu me pego me lembrando de algumas coisas que deram errado e eu falo: Senhor, se eu não tivesse aceitado isso, decidido isso, eu não teria sofrido essa consequência.
Mas glória a Deus que o Senhor me resgatou. E pela decisão de entregar a minha vida ao Senhor, é que hoje eu estou aqui. Então, a decisão, ela muda o curso da nossa história. Quando os espias chegam a Raabe na casa, ela faz algo arriscado. Ela esconde os espias, ela se posiciona, como eu disse, contra a cidade dela. Isso, irmãs, não é só coragem. O que ela estava fazendo ali, ela estava rompendo com o passado dela. Ela estava rompendo com aquele sistema que ela cresceu, que ela viveu. Ela estava rompendo até com o título, sabe? Com o rótulo, com a identidade dela de prostituta. Porque ela tinha decidido guardar os homens de Deus em sua casa. E em Josué capítulo 2, verso 18, nós vamos ver que ela ajuda os espias a descer e a fugir. E eu creio que você já ouviu sobre isso. Ela usa um tecido, uma corda, né? Não sei, mas um tecido vermelho. E nada na palavra do Senhor é em vão. E o combinado ali com eles era: olha, eu estou poupando a vida de vocês, vai para tal montanha, fica 3 dias lá. Mas quando vocês vierem conquistar Jericó, poupe a minha casa, não só a minha casa, como os meus pais, a minha família, os meus parentes. E o combinado então é que aquele fio permanecesse lá, porque todos saberiam que aquela casa deveria ser poupada. E isso nos lembra o que o Senhor fez no Egito, quando as 10 pragas foram enviadas, quando o Senhor, lembra aqui da Páscoa, na ceia, o pastor pregando, ele falou, o Senhor estava com pressa, tinha que matar o cordeiro, tinha que pegar o sangue, tinha que passar nos umbrais das portas e das janelas. Ali o Senhor iria poupar aquela família, a morte não chegaria ali. E nós estamos vendo isso novamente na casa de alguém que aos nossos olhos não merecia, mas alguém que se posicionou, independente do ambiente que ela cresceu, do lugar que colocou ela naquela situação, ela se posicionou primeiro aqui dentro. E quando uma mulher se posiciona, ela não salva só a vida dela, ela salva a casa e a família dela. Ora, baixei, darabaixei. Aquele fio vermelho pendurado na janela dela simboliza aliança, proteção, redenção. Sabe? A salvação alcançou a casa dela. Uma fé que alcança a família inteira. Talvez o seu filho não está aqui, mas o Senhor tem guardado por causa do seu posicionamento. Talvez o seu marido ainda não está aqui, porque ele vai estar um dia, mas o Senhor está enviando anjos ao respeito e cuidando daqueles que você tem orado por causa de um posicionamento seu. E aí, ela não foi só poupada, ela foi inserida ao povo de Deus. Sabe, não só alcançou livramento, ela foi restaurada socialmente. A palavra do Senhor vai dizer lá em Mateus capítulo 1, verso 5, que ela entrou na genealogia de Jesus, ela se casou. Ela teve a sua vida restaurada. Ela se tornou parte da família, da linhagem de Jesus.
E aí agora nós vamos pregar. Amém? Não sou pregadora não, mas nós vamos pregar agora. Quando eu olho para essa história dessa mulher, eu não vejo só a história dela. Eu vejo a história de muitas de nós que estamos aqui. Quando eu comecei a tentar me imaginar nessa posição, nesse lugar, e trazer para os nossos dias, trazer para a minha vida, as minhas decisões, eu começo a refletir a respeito de muitas mulheres que não nasceram em um lar cristão. Muitas mulheres que conheceram o Senhor, talvez depois que se casou, não tiveram pais cristãos, talvez é órfão de pai vivo. Tem gente que é órfão de pai vivo. Ou quem sabe é órfão de fato de pai, de mãe. E por causa da sua busca pela presença, não porque você nasceu nesse contexto, mas por causa da sua decisão, assim como ela, você teve uma revelação de quem o Senhor é. Porque aquilo que ela ouviu revelou o Deus que ela passou a servir. E embora a Raabe, ela não tenha nascido dentro da promessa, embora ela tenha nascido em um lugar, em um ambiente que distorcia a identidade dela, e quem sabe você também viveu isso, eu começo a pensar e ver aqui, gente, preste atenção nisso, que a história dessa mulher, ela foi marcada. E quem sabe você não nasceu em Jericó, claro, você não nasceu como ela, mas você nasceu em um lar completamente disfuncional. Quem sabe você foi ferida por uma palavra de um pai ou de uma mãe dizendo que você não seria nada quando você crescesse. Você jamais iria conquistar uma família. Você não iria ter filhos. Quem sabe você não nasceu em Jericó, mas uma palavra foi o suficiente para te paralisar. Uma dor foi o suficiente para te fazer retroceder. Essa mulher, ela levava o rótulo de prostituta. Mas aqui ou em outros lugares, infelizmente, ainda existem muitas que, embora não levam um rótulo como esse, mas rótulos invisíveis, daqueles que gritam dentro de você dizendo que você é insuficiente, que você nunca vai conseguir, que você sempre precisa provar o seu valor para alguém. Quem sabe para sua mãe, quem sabe para o seu pai, talvez no seu trabalho, porque existe uma voz, e não é a voz de Deus, que vive dizendo para você que não importa o que você faça, nunca será suficiente. E essa é a mentalidade de uma órfã. E eu vou te dizer que existem órfãos que já conheceram o Senhor, que já tiveram uma experiência com o Senhor, que até vem na igreja, mas ela vive como uma órfã. Infelizmente, muitas mulheres ainda vivem com essa mentalidade de órfã.
E deixa eu te dizer algo, uma órfã, ela pode até estar próximo ou perto da promessa. Eu não sei se você já conversou com alguém assim. Mas uma órfã, ela tem que se justificar o tempo inteiro. Ela tenta provar o valor dela o tempo inteiro. E ela não se sente digna de sentar à mesa. O convite foi lançado, mas ela não acha que é digna de se assentar ali. Mas o que nós aprendemos com a palavra de Deus e com essa mulher, é que essa mulher, ela teve uma virada de chave. Deixa eu dizer algo aqui. Vai haver pessoas que vai dizer para você assim, como já aconteceu com o meu marido. Ele pegou um motor Uber e ali veio conversando com o motor Uber. E o rapaz começou a falar muito dos problemas da igreja, né? E falando mal de um, e falando mal do outro, e falando isso, e falando aquilo, e o meu marido ouvindo. Quando ele chegou lá na porta de casa, ele falou assim, mas amém, né, irmão? Servir ao Senhor é isso, aí meu marido. Não. Eu preciso te dizer que você está equivocado. Servir ao Senhor não é isso. Então, a gente precisa entender, ter uma mentalidade de filha. Eu não estou dizendo que a igreja não tem problema, que nós não temos problema, mas quando eu tenho uma mentalidade de filha. A pastora Regia já foi embora? O pai dela foi atacado por um cachorro, está todo mordido, arrancou pedaço de orelha. Ela passou o dia no hospital com ele. Está na casa dela. Posso falar, Regia? Ele é alcoólatra. A Regia é alguém que tem um pai vivo, mas ela é órfã de pai vivo. Ela sempre cuidou dos pais, ela que cuidava dos pais. Ela tinha tudo para ficar em casa, mas ela está aqui. Eu conheço histórias aqui de amigas de ovelhas que não tiveram pai, que não tiveram a mãe, que vieram de lugares, de famílias completamente desestruturados, mas decidiram estar aqui. E quando eu digo aqui, eu digo na presença do Senhor. Entendeu quem ela é no Senhor e quem nós somos no Senhor não tem a ver com o problema que bate na nossa porta, mas no posicionamento que eu decido ter nele, na mentalidade que eu decido viver nele, independente se a despensa está cheia, se a casa está do jeito que eu quero ou não, se eu estou vivendo aquilo que eu sonho ou não, porque eu decidi viver como filha. Aleluia. Aleluia. Então Raabe, ela teve uma virada de mentalidade. Raabe ouviu sobre Deus. E naquele momento ela teve uma decisão. Aí vem aquilo que eu falei no início. Raabe, ela não mudou de ambiente primeiro. Ela mudou de mentalidade primeiro. Por quê? A gente corre um risco, gente. Vamos abrir um parênteses. A gente corre o risco de nunca viver as promessas do Senhor na nossa vida por causa da mentalidade. Porque o Senhor, Ele derrama, Ele libera, Ele fala que vai minha filha. Aí você fica assim, eu vou, mas... Gente, se eu falar para vocês, eu não tenho dinheiro, eu não tenho. E como que nós estamos fazendo as coisas? Não sei, nós estamos fazendo. Como é que você vai fazer mentoria, vai pagar isso? Não sei, nós estamos fazendo. Por quê, gente? Quando a gente coloca o pé, o Senhor fala, coloca o chão, não é isso? Quando Moisés chegou diante do mar, o Senhor disse, por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo de Israel que marche, toca no mar.
aí muda tudo aqui, né? Ela mudou a mentalidade. Ela ainda estava em Jericó, mas ela mudou a mentalidade dela. E aí ela reconheceu quem é Deus. E a partir do momento que ela começou a reconhecer quem é Deus, mesmo sem perceber, ela começou a tirar, sabe, aquele título que ela carregava, mesmo ainda estando em Jericó. Dá para você ser crente na faculdade, gente. Dá para você ser filha no trabalho. Tem um monte de fofoqueira lá, mas você não é. Dá para ser serva de Deus na academia, malhar, crente. Dá para ser serva de Deus no Instagram, postar uma foto sua, sem mostrar aquilo que só o seu marido pode ver. Dá para se posicionar na Babilônia, sim, em Jericó, sim. Dá para se posicionar quando você tem uma mentalidade do reino, uma mentalidade de filha, uma mentalidade de Cristo. E aí, no Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, diz assim, ó: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente crê em Deus, mas a gente dá mais ouvido ao que o inimigo diz sobre nós do que o que o Senhor diz. Nós cremos no Senhor, mas nós cantamos aqui que a gente precisa silenciar essas vozes. O Senhor nunca nos chamou de órfão, Ele nos chamou de filho, de filha, de nação santa, povo escolhido. Sabe, nós precisamos não só entender, mas desfrutar disso. Desfrutar daquilo que a palavra do Senhor diz sobre nós. Quem sabe você já viveu um encontro genuíno com o Senhor, assim como Raabe. Teve uma revelação de quem Ele é, mas ainda vive se sentindo insuficiente. Ainda vive se comparando, buscando aprovação. Sabe, talvez você, o que te falta é um posicionamento de filha. Quando a pessoa ainda não entendeu quem ela é, ela julga quem já entendeu. Ela fala que fulana está querendo se aparecer. Fulana não merece. Porque ela não entendeu, ela não desfruta e ela acha que ninguém também deve desfrutar. Sabe, nós precisamos ter posturas. Postura de alguém que entendeu que é filha. Quem está comigo? Glória a Deus. Raabe só experimentou a salvação porque ela se posicionou de acordo com o que ela passou a acreditar. É o que eu acabei de dizer aqui. Nós preferimos acreditar naquilo que o inimigo diz do que o Senhor diz sobre nós. Ela tomou essa postura porque ela acreditou. Ela nos dá a vida dela, ela não nos dá uma pista, ela nos transformada. Uma vez eu estava lá em casa e eu tinha algumas dificuldades. Eu acho que cada uma de nós aqui enfrenta dificuldade em alguma área. E eu tinha uma certa dificuldade de avançar. Vamos botar aqui, vamos ver se eu consigo colocar uma palavra aqui. Eu sempre achava que os outros, o que as pessoas vão pensar? Alguém se identifica? Ou eu estou sozinha? Ai, se eu fizer um stories falando da minha rotina, nossa, tá querendo mostrar alguma coisa. Então eu ficava travada ali. Eu sentia o Senhor me pedindo, eu sentia vontade de fazer, mas
se alguém não falasse assim, faz menina, eu não fazia. Então eu sentia a necessidade de ser aprovada. Isso eu acho que faz uns 4 anos. Eu já contei isso aqui. Serva de Deus, pastora, cuidando de gente, cuidando de menino, de criança, isso e aquilo. Mas tinha esse medo de aprovação. E eu não entendia de onde vinha isso. Aí um dia lá em casa, no meu guarda-roupa eu tenho, vou falar, vocês dão glória, tá? Eu tenho um closet lá em casa, glória a Deus. Não é chique não, mas é um closet. E aí eu tava lá tipo no quarto de guerra, não tem? E aí eu tava lá orando ali, e aí o Senhor começou a falar comigo, ministrar no meu coração. Peguei o celular, fui lá no Amigas de Deus, gravei uma palavra ali assim que veio assim na hora, assim, mandei. Quando eu mandei aquela palavra, eu já contei isso aqui, tem gente que já ouviu isso. Aí uma pessoa no grupo me mandou mensagem, o nome dela é Gabriela. Ela me mandou mensagem e falou assim, pastora, quando você mandou aquela palavra, eu sou artista plástica. E eu tenho quatro pinturas aqui que descreve exatamente aquela palavra que você liberou. Eu vou te mandar as pinturas. E aí ela me mandou. Eu tenho essas imagens guardadas. Eu não sei se eu vou lembrar exatamente. Aí a primeira era um pássaro com uma fita. Lembra aquelas fitas do rádio, assim, que você tinha que enrolar com a caneta, assim, para voltar? Não tem ninguém aqui dessa época. Aí, aquele pássaro, ele estava com aquela fita ali, e aquela fita dava com as fitas assim, quando embolava assim, o negócio da fita saía tudo assim, e ele estava ali dentro do ninho, e o ninho, a fita fazia o ninho. Aí tinha outro, que ele estava numa garrafa, na boca da garrafa aqui, e dentro da garrafa tinha um projeto, e a garrafa tinha um furo, um quebrado assim de vidro, e esse projeto ele ficava dentro e um pedacinho assim pro lado de fora, e o passarinho em pé ali na boca ali daquela garrafa. E tinha um outro que ele tentava voar, só que tinha um galho, ele estava em pé ali naquele galho com os pezinhos, tinha um negocinho no pé dele, ele achava que estava preso, mas não estava preso. Só porque tinha um negocinho assim no pé, mas o galho, se ele andasse assim, só estava encostado ali, não estava preso. Aí eu falei assim, Gabi, você pode trazer a revelação desses quadros para mim? O que cada um aqui quer dizer? Aí ela foi me falando, baseado na palavra de Deus, ela foi falando, cada um ali baseado na palavra de Deus, tá? Ela falou assim, e esses quadros, pastor, o Senhor, quando você mandou aquele áudio, o Senhor falou tanto comigo que cada um ali representava um pouquinho de você. E aí teve um que me chamou a atenção, que ela disse daquele que tinha um projeto dentro, o passarinho estava ali, o projeto, escute, esqueci de falar, o projeto era muito maior do que o passarinho era muito pequenininho e o projeto era muito grande. E aí ela falou assim, o Senhor, Ele começou a falar comigo a respeito da sua vida. O Senhor, Ele te dá tantas coisas, mas você tem muito medo. Você tem medo, como esse pássaro aí, tá vendo? Que parece que ele está preso, mas não está. E aí ela começou a ministrar na minha vida a respeito ali de cada quadro daquele dali. Gente, naquele dia, como Raabe, veio uma revelação de Deus. Eu não nasci em um lar disfuncional. Eu tenho um pai presente, meu pai é pastor dessa igreja. Eu tenho uma mãe presente, eu nasci em um lar que cuidou, me ensinou, me habilitou, tudo. Mas quando ela começou a falar aquelas coisas para mim, o Senhor se revelou para mim como um pai, como nunca eu tinha experimentado antes. E eu comecei a chorar.
Isso dentro de casa, não foi um culto, não foi na conferência, dentro de casa. Eu comecei a chorar. Meu marido estava trabalhando, home office, eu fui lá no quartinho onde ele estava trabalhando. E eu comecei a falar, eu entendi por que eu não avanço aqui, Jardel. Eu entendi por que eu precisava dessa palavra aqui. E como meu pai é meu líder, é meu pastor, se ele não fala assim, faz, eu não faço. Se ele não coloca assim, vai, eu estou aqui para ser seu suporte, eu não vou. E talvez você que está aqui não teve um pai presente para falar isso com você, mas eu quero te dizer, assim como o Senhor se revelou para mim lá no meu quarto, como um pai espiritual, um pai divino, aquele que pode suprir aquilo que o meu pai terreno talvez falhou em me dar, mesmo sendo um pai presente. Esse Deus, Ele está aqui e Ele te habilita. Ele te trouxe aqui para virar uma chave na sua mente, na postura. Não importa se você nasceu em Jericó, não importa. Não importa. O Senhor, Ele deseja se revelar a você como um pai que deveria ter te abraçado, não abraçou, mas o Senhor, Ele envia o Espírito Santo Consolador. Deixa eu te dizer algo. Nós nunca realmente vamos nos sentir capazes, porque não vem de nós, vem de Deus. O medo, ele sempre vai existir, mas ele não pode nos paralisar. Sabe, é ir com medo mesmo. É avançar com medo mesmo. E esse caminho que Raabe experimentou de posicionamento, sabe, que ela começou a andar, se revela para mim, para você, e eu acabo aqui em 4 decisões, 4 passos que nós devemos tomar. O primeiro é o entendimento. Quando Jesus, Ele fala assim com os discípulos, Ele tá andando, os discípulos estão atrás, e os discípulos estão falando, estão perguntando aí quem o Senhor é. Uns estão dizendo que você é João Batista, outros Elias, e aí o Senhor pergunta, e vocês? Quem dizes que sou? Acho que é Mateus capítulo 16. E aí Pedro tem aquela revelação que nós sabemos que vem do céu. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí o Senhor fala, disseste bem, Pedro, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que estás no céu. E por causa disso, escute, e por causa desse entendimento, eu te darei chaves de acesso. Tudo aquilo que você ligar na terra será ligado no céu. Tudo aquilo que você ligar no céu será ligado na terra. Então, o Senhor te chama de filha, mas você precisa entender o que é ser filha. Você precisa compreender que ser filha não é falar, Deus, eu quero um HB20, Ele vai te dar. Não, ser filha é permanecer nele, independente das circunstâncias. Peça ao Senhor para abrir o seu entendimento, abrir os seus olhos e ter essa revelação, porque quando você entende quem você é, você descobre quem Ele é na sua vida. O segundo é aceitar. Será que eu posso? Não, toma posse.
dizer: o Senhor é o meu pastor, de nada eu tenho falta. Ele prepara para mim uma mesa. O Senhor, Ele quer nos fazer satisfeitas em sua mesa. Ele está querendo fazer você desfrutar. Aceite. Cadê a Vanessa? Vanessa, não veio não, Vanessa? Vai lá pra... Vai pra onde? Jericoacoara. Vai desfrutar. Com tudo pago, gente. Cada dia... Aplauda o Senhor. Cada dia que ela chega bonitona, eu falo: nossa, você tá tão chique. Ganhei. Terceiro, se posicionar. Se posiciona. Tá faltando isso, tá faltando aquilo, ainda não tá do jeito que eu queria. Se posiciona. Daqui, eu não saio daqui, ninguém me tira. Amém? E por último, eu quero te convidar a você ficar de pé. Celebrar. Crente não é... Ai, gente, olha, eu não ando com gente assim, não. Ai, pastor, ai, pela... não, gente, eu tenho que andar com gente melhor do que eu. Eu quero sentar em mesas que pessoas sabem mais do que eu, sabe? Eu quero ser amiga de quem jejua mais do que eu. Eu quero ser amiga de quem ora mais do que eu, porque eu quero receber de tudo que essa mulher carrega, do que ela está lotada, do que ela está cheia. E aí, quando nós entendemos isso, nós desfrutamos, nós celebramos, nós dançamos, nós colocamos o capeta para correr. Eu vou contar uma coisa engraçada. Esses dias meu filho chegou da escola, dormindo, deitou de uniforme no sofá. Ele tem 4 anos. E eu estou lá no computador, estava preparando a palavra. Foi sexta-feira, sexta ou quinta. Aí, estou lá preparando e escutei. Corri, fui lá. Aí ele sentou assim. Não tem quando a pessoa está dormindo, mas está com o olho aberto? Aí ele foi olhando assim, foi fazendo assim, ó. Eu falei: tá repreendido. Te vi, cão. Aí fiquei assim: tá repreendido. Já, né? Já espiritualizei. Aí ele: Hot Wheels, mãe. Falei: bem, porque eu tô ligada. Se tivesse um inimigo aqui, eu ia mandar embora agora, no nome de Jesus. Nós vamos adorar o Senhor, amém? Tem uma mesa preparada para mim e para você, com o meu e com o seu nome. Nada de vir pensamentos que você não merece, você merece. Foi o sangue de Jesus na cruz do Calvário, por mim e por você. Mesmo que não merecemos, mas a graça dele nos alcançou. E nós devemos desfrutar. Nós estamos aqui para celebrar a mentalidade de filha, sabe? A postura que nós precisamos ter com entendimento e com clareza. Jejuar é espiritual. Ir ao monte é espiritual. Todas essas ações nos aproximam de Deus. Mas a postura e o comportamento também são ações espirituais. A língua que eu silencio, que eu fecho. A palavra que eu libero sobre mim todos os dias. Que eu libero sobre a minha família. Quando eu tenho a oportunidade de falar de alguém que eu até tenho razão, mas eu decido me calar. São ações espirituais. Sua casa organizada, limpa, cheirosa, é espiritual. Mesmo que você não tenha tudo lá que você queria ainda, mas se você manter o que você já tem, o Senhor te dará aquilo que você deseja e precisa. Nós vamos cantar um louvor. É 500 graus, gente. Não, vamos logo, vamos tocar o diabo em nome de Jesus. Vamos.
Vamos celebrar, não vamos? Vocês podem vir aqui na frente para nós fazer igual os jovens? Vamos fazer igual os jovens. Vem pra cá, vem pra cá. Vem, Raiz e Cássia aqui em cima. Vem pra cá vocês aqui em cima. Vem, gente, vem. Uma chuva diferente agora está se formando no céu. Temporal de bênção e poder. Um calor tão glorioso invade toda a igreja. 500 graus de puro fogo, sangue e poder. Pra fazer enfermidade desaparecer. Pra fazer o inimigo fugir de você. Uma nuvem de vitória está sobre a igreja. A previsão de Deus diz que vai chover. Vai chover línguas estranhas por todos os lados. E nesse temporal quero sair molhado. Molhado e revestido por esse poder. Agora o impossível vai acontecer. E já fez enfermidade desaparecer. E já fez o inimigo fugir de você. Uma nuvem de vitória continua na igreja. A previsão do dia ainda vai chover. Vai chover línguas estranhas por todos os lados. E nesse temporal quero sair molhado. Molhado e revestido por esse poder. Agora o impossível vai acontecer.
pouquinho que eu tenho alguns avisos, a gente já vai encerrar. Ô Dani, cadê a Dani? Tem que pegar o negócio porque amanhã ela não vai vir. Amanhã ela não vai vir, pega lá o presente. Hein, deixa eu dar uns avisos. Acende a luz, gente. Vocês conseguem ficar de pé mais um minutinho? Aqui, não vai embora não, que tem comida, tem aviso. Espera um pouquinho. Nós vamos cantar parabéns para a pastora Regi. Vem cá, Regi. Fez aniversário quarta, né, amiga? Levei ela para comer fora. Foi eu que paguei não, gente. Cadê a Dani? A gente comprou um presente. Tem presente da igreja, tem presente de mulheres aqui, tem cartinha, tá bom? A Regi é minha amiga há mais de 20 anos. Eu acho que já está chegando 30. Eu sei que a gente não parece. Eu sei. Mas já estamos aí numa estrada aí, já tem um tempão. E ela é como uma filha, assim, lá do meu pai, da minha mãe, uma irmã. Sabe, a gente se conhece bem de adolescente mesmo. Ela e o marido dela são pastores aqui na igreja. São braço direito, são pessoas leais, pessoas honestas, de confiança. Sabe, aquelas pessoas que a gente consegue contar aqui, né, numa mão. Ela é uma dessas pessoas e eu sou muito grata a Deus pela vida dela. Essa igreja é muito grata. Muita coisa que tem aqui tem muito do suor, do serviço dela, da dedicação dela, da casa dela. E nós honramos aquilo que ela carrega, honramos a unção que ela carrega. Eu conheci a transformação dela, do que o Senhor fez na vida dela. E quando o Senhor me levar para andar de avião, ela vai ser a primeira, tá, gente? Ai, vamos bater parabéns? Vamos. Eu profetizo que no ano que vem vai ser uma Louis Vuitton.